Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência de câncer de mama. E não são só as mulheres que precisam se preocupar. Em cada 100 casos registrados, 1 é de homem. Se descoberto no início, as chances de cura do câncer de mama chegam a 95%. A realização periódica de exames é fundamental para estabelecer um diagnóstico precoce. Campanhas e ações de conscientização são realizadas ao longo de todo o ano, mas em outubro, o mundo inteiro se veste de rosa para chamar a atenção da população. I love it when you kiss me, and again just because. Here's looking at you, love. You look into and it means so much. I love it when you hold me in your arms. I feel so small. We are the perfect recipe. Ninguém imagina, é sempre uma surpresa. Receber o diagnóstico câncer de mama. O principal caminho para se descobrir a doença é a mamografia, um tipo de radiografia especial, realizada em aparelhos específicos. Segundo a chefe de comunicação do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o equipamento é muito importante, mas por si só não é o bastante. E conhecer o seu corpo não é simplesmente explorá-lo de qualquer forma. A partir da puberdade, a mulher ela tem que saber conhecer as suas mamas. Ela tem que saber que o corpo emite sinais de quando ele está doente. Fora isso, tem toda essa realização de exames de rotina, que a mulher tem que ir visitar o ginecologista uma vez ao ano. Esse ginecologista tem que fazer o exame clínico das mamas na mulher. Ele tem que prescrever exames de rotina. Outubro é o mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. Durante o período, prédios públicos e privados ganham a cor da causa e alertam para a importância da prevenção. I love it when you kiss me, and again just because. Here's looking at you, love. You look into and it means so much. I love it when you hold me. Se tratado adequadamente, com agilidade, ele tem início, meio e fim. E eu, por exemplo, conheço algumas pacientes que ficaram até mais bonitas com a peruca, com bronzeamento, aquele bronzeamento que não é o bronzeamento, o bronzeamento através de cremes, essas coisas. Elas se puxaram, elas botaram cílios postiços, elas têm um maridão ali, parceiro do lado, elas não deixaram que os filhos delas se abatessem junto com elas. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados com maior incidência da doença. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, sendo a segunda principal causa de mortes no Brasil. Perde só para doenças do coração. A Organização Mundial de Saúde diz que 21% dos casos são contribuídos pelo sedentarismo, consumo de álcool e obesidade. Além de todos estes fatores, ainda tem a hereditariedade. O sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce, o quanto antes, e o apoio fundamental da família e amigos, tornando assim a doença menos assustadora. Hoje nós mulheres precisamos ter conhecimento de como se tocar para nos prevenir e buscar também soluções através da mamografia e orientando principalmente as mulheres como trabalhar a prevenção, o acompanhamento, onde buscar auxílio em caso de diagnóstico. E nós sabemos que esta luta, ela não é simples, porque falta informação e oportunidade para muitas mulheres se prevenirem em tempo hábil de o câncer ser curável. O que nós queremos? Mais saúde da mulher, menos câncer de mama. I love it when you're near me, make my heart skip a beat. All you do is touch me, you make my knees weak. I love it when you tell me all the things I need to hear. Crianças aprendem através do teatro a importância do cuidado com o meio ambiente.
O diretor Camilo de Leles apresentou o espetáculo Cadê o Lixo que Tava Aqui? No Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. Música, dança, bonecos, encenação, recursos artísticos emprestados do teatro para a educação ambiental. Mas o que é isso que a senhora está jogando na carroça? A peça Cadê o Lixo que Tava Aqui amplia a ideia de transformação. Materiais descartados podem ganhar nova vida através da reciclagem. A direção do espetáculo é de Camilo de Leles. Os atores integram o grupo Estação Partida. Muito obrigada! Tchau! Tchau! É uma peça que conta a vida de uma pequena comunidade, uma rua, de uma cidade assim como a nossa, em que tem uma criança que mora ali e encontra uma carroça com lixo limpo, lixo reciclável. E ela começa a brincar com isso. Nisso surge dentro da carroça um boneco chamado Vira. E começam então a conversar sobre o meio ambiente, a preservação, de como as pessoas podem se conscientizar desses fatores tão importantes. Outros moradores da rua, que tem síndicos, tem um senhor que toca uma gaita, tem outros meninos que brincam de videogame. Então são crianças que existem hoje em dia e que também são crianças que podem aprender desde cedo a colaborar com a melhoria do nosso planeta. E ele é muito legal, o senhor precisa conhecê-lo. A peça foi apresentada em 2 sessões para estudantes de escolas públicas da capital no Teatro Dante Baroni, com entrada franca. Foi a oportunidade de crianças aprenderem desde cedo que é possível transformar o mundo através de novos hábitos e da magia do teatro. Muitas pessoas podem pensar que a deficiência visual seja uma barreira para entrar no mercado de trabalho, ainda mais se for em uma emissora de televisão. Mas a dedicação e a vontade de superar desafios de uma jovem jornalista mostram que não há limites para quem acredita em sua capacidade. Mariana Baierle já se sente à vontade dentro do estúdio. Ela apresenta um quadro sobre acessibilidade nas sextas-feiras, dentro do programa Cidadania da TVE, que vai ao ar às 7 horas da noite, ao vivo. O fato de ter apenas 10% de visão não impediu que ela fosse para a frente das câmeras. Apenas algumas adaptações precisaram ser feitas. Eu tinha uma dificuldade para olhar para a câmera certa, porque são várias câmeras em volta de mim. Então eu olhava para todas ao mesmo tempo, ficava olhando assim, não sabia para qual focar. E aí toda a equipe foram sempre muito acolhedores comigo e queriam me ajudar. Os câmeras foram uns amores, assim, sempre querendo me ajudar. Então eles pegaram um papel branco para que eu e colocaram sempre perto da câmera que eu tenho que olhar. Então eu olho para o papel branco porque ali aquela parte onde ficam as câmeras é um lugar mais escuro, então eu olho para o papel branco, eu sei para onde eu tenho que focar e parece como se eu realmente estivesse olhando para a câmera. E as pessoas que assistem, algumas dizem, parece que tu está lendo o TP, mas eu não tô, eu já sei o assunto, né? O quadro apresentado pela Mariana dá dicas sobre acessibilidade, além de eventos culturais e esportivos nessa área. A ideia é promover a inclusão e falar para todos os telespectadores. Porque nessa nova fase nós teremos um quadro sobre acessibilidade. E esse quadro vai ser apresentado pela jornalista Mariana Baierle todas as sextas-feiras. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Boa noite, Helena. Hoje. Boa Obrigada. Noite. Eu queria saber como é que se deu esse teu interesse sobre esse tema acessibilidade. Explique para nós, eu já sei, mas explique para os telespectadores, para os nossos convidados hoje aqui no estúdio. Certo. Bom, eu como jornalista, enfim, eu me interesso pelo tema da acessibilidade por uma questão profissional, mas também por uma questão pessoal, porque eu vivo na prática a questão da deficiência. Eu tenho baixa visão, cerca de 10% de visão, então eu vivo no meu dia a dia a questão da deficiência visual, da baixa visão. Eu tenho um entusiasmo em fazer esse quadro, em pesquisar pautas sobre isso, porque eu acho que é a partir disso que eu consigo fazer a diferença na vida de outras pessoas também com deficiência, ajudar a mudar, não só das pessoas com deficiência, mas da sociedade em geral, para tu ajudar a quebrar um pouco de paradigmas, de estereótipos, das pessoas não imaginarem que ou subestimarem as pessoas com deficiência. Eu acho que isso é o principal, de tu mostrar o quanto as pessoas com deficiência são capazes de fazer as coisas, de trabalhar, de se desenvolver como qualquer pessoa.
estão aí, elas estão no mercado de trabalho, elas estão na vida, elas estão nas atividades culturais, elas estão namorando, elas estão nas praças, elas têm esses direitos todos e é isso que a gente quer mostrar. Mariana tem 26 anos e se formou em jornalismo na PUC em 2007. Depois fez mestrado em letras na URGS. Trabalhou no Correio do Povo com redação e reportagem. Não tinha pensado em trabalhar na televisão, até que surgiu a seleção para a TVE. Estava procurando emprego, foi bem na fase que eu tinha terminado o mestrado, comecei a procurar emprego e apareceu o concurso. Então eu disse, por que não, vou fazer. Mas eu nunca tinha imaginado trabalhar em TV, eu sempre tive esse enfoque mais da questão escrita, do jornal impresso, da mídia online. Eu tenho um blog também, escrevia muito na internet, mas veio como um desafio assim, novo, e eu pensei, televisão ou rádio era uma área que eu nunca tinha trabalhado, então me pareceu algo interessante e desafiador. Para encarar esse novo desafio, Mariana conta com o apoio de toda a equipe. Na redação, ela tem um computador especial que facilita a leitura. Na verdade, há uma troca de experiências com os colegas e todos aprendem juntos. Isso é bacana, a gente poder fazer trocar com ela experiências, aprender muito, tô aprendendo muito, muito, muito mesmo com ela e prestar atenção nas minhas próprias atitudes, né? Que às vezes uma cadeira que eu deixo na redação solta ali pode atrapalhar ela andar. Então essas coisas eu começo a prestar mais atenção, que tem fios no chão, que eu posso tirar, né? Então acho que isso é importante porque ela, não só o fato dela, mas para outras pessoas também, ela abre muito essa questão pra gente prestar atenção no próximo e poder ajudar. Que a gente aprende a convivência, né? E o quadro é importante por isso, é essa acessibilidade, não só para pessoas com deficiência, mas para que a gente se prepare também para ter essas pessoas, para receber essas pessoas, né? Que são pessoas que convivem com a gente. Exemplo de superação, o maestro João Carlos Martins fez uma cirurgia no início de 2012. Com eletrodos implantados em seu cérebro, ele recuperou parte dos movimentos das mãos. Pianista de sucesso, João Carlos Martins viu os movimentos na sua mão direita ficarem comprometidos. Depois vieram os problemas também com a mão esquerda. Pensou em desistir, mas em 2003 resolveu aprender a reger. Não conseguia segurar a batuta, nem virar as páginas das partituras. Por isso, ele as decorava. Às 5 da manhã começo a andar pela casa, estudando e memorizando tudo que eu rejo. Só no ano passado foram 10 mil páginas de música que eu tive que decorar. Em abril deste ano, o neurocirurgião Paulo Niemeyer implantou eletrodos no cérebro do maestro. Esses dispositivos ficam ligados a uma caixinha chamada de neuroestimulador, instalada na região da clavícula. Com esse sistema, o médico controla os movimentos do paciente. Depois da cirurgia, Martins já consegue segurar a batuta. Segurar a batuta, tudo isso já foi um milagre para mim. Entusiasmado com a recuperação de alguns movimentos, o maestro exagerou nos esforços e vai ter que voltar um pouco atrás, mas tem esperança de retomar a carreira de pianista com a mão esquerda. A cirurgia foi só para esticar o braço. Esticou o braço, mas de repente eu percebi que podia também abrir a mão. Aí que aconteceu? Eu fui moleque, comecei a estudar 8 horas por dia. Acabou dando uma tendinite fortíssima, porque fazia 10 anos que eu não tocava com a mão esquerda.
E aí o Paulo Niemeyer, que é um gênio da medicina, ele teve que novamente graduar, porque pode graduar aqui pelo peito. E eu agora vou aos poucos, se Deus quiser daqui a um ano eu estou tocando com a mão esquerda. E com o avanço da medicina, quem duvida que ele possa voltar a interpretar seu compositor preferido, Johann Sebastian Bach. Quando eu tinha 8 anos eu comecei a estudar piano e 6 meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Johann Sebastian Bach. Depois acabei gravando a obra completa de Bach para teclado e acabou fazendo parte da minha vida. E na regência também agora já regi muitas, todos os brandeburgueses, todas as suítes de Bach, porque certamente esse compositor faz parte da minha vida. À medida que a idade avança, cresce a preocupação com a saúde. Para ampliar o acesso a médicos e serviços, um projeto que está tramitando na Assembleia prevê a inclusão dos pais dos servidores no Instituto de Previdência do Estado, o IP. Uma antiga demanda dos servidores estaduais pode sair do papel em breve no Rio Grande do Sul. A inclusão de pai e mãe como dependentes dos contribuintes do IP está prevista no projeto de lei 154 de 2011, de autoria do deputado Paulo Odoni. Segundo o texto, serão dependentes do filho aqueles pais que comprovarem dependência econômica caracterizada pela percepção mensal de renda não superior ao piso salarial mínimo estabelecido por lei aos servidores públicos estaduais. E a iniciativa é apoiada por diversos segmentos da sociedade. Se o filho chegou a uma certa fase na vida, adquirindo numerário como contraprestação do seu serviço por força dos pais, e os pais não tinham grandes recursos, é uma coisa lógica. A mudança na legislação é algo há muito tempo esperado pelos servidores. Em uma recente pesquisa realizada pelo Instituto entre seus associados, o IP descobriu que, dos mais de 30 mil participantes da enquete, 95% são favoráveis à inclusão de pais como dependentes. Autor do projeto, Odoni destaca que a alteração vai significar uma nova alternativa de saúde para a população mais carente, além de representar um retorno do Estado ao cidadão contribuinte. O projeto atinge a cobertura do IP Saúde aos pais e mães do funcionário, desde que eles tenham extrema dependência econômica do funcionário. E isso é caracterizado por um limite de valor, que ele receba como máximo o piso básico dos funcionários. Aliás, fizemos audiência pública e a presidente do CEPER nos pediu para alterar, deputado. No caso dos professores, isso é R$ 255. Isso é pobreza, miséria. Eu lhe peço para o senhor trocar dos pais ou mães que recebam até um salário mínimo regional. Então, nós vamos até fazer uma emenda para isso. Durante a audiência pública sobre o assunto, em maio, na Assembleia Legislativa, o representante do IP disse que o Instituto tem interesse na inclusão, mas que é preciso estudar os impactos financeiros da decisão. A nossa preocupação é que todos os cálculos atuariais necessários sejam feitos para ver qual o impacto do ingresso desses pais e mães no plano. Além disto, o Instituto está apresentando também num prazo de 60 dias um plano para o ingresso de pais e mães através de um pagamento de valores muito abaixo dos valores praticados no mercado, para que aquelas pessoas que não se enquadram no critério de dependência econômica também possam ter garantidos também o seu atendimento pelo Instituto. Isso não precisa ser acompanhado do cálculo da repercussão financeira,
porque se trata daqueles direitos naturalíssimos do indivíduo. Quando se trata de amparar quem não tem recurso, e quem é que não sabe o que é hoje uma pessoa de idade que não tem como se socorrer de uma cobertura médica. Se dando esse direito a um funcionário assim dependente, em estado de pobreza, com esse teto que nós demos de dependência econômica, que receba só até um salário mínimo no máximo, bom, isto não precisa nem ver repercussão financeira, já é algo que é dever do Estado suprir. Chegou a hora de aprender com a experiência dos mais velhos. Você conhece agora mais uma história de vida no quadro O Tempo Ensina. João Barbosa da Silva. Eu nasci na cidade de Pelotas, lá na Zona Sul. E aí eu me criei, tive toda a minha infância, juventude, estudei em colégio de padre, de freira lá. Depois eu fiz a faculdade de Direito lá em Pelotas. E aí eu casei lá e vim para Porto Alegre, né? Porque em Porto Alegre teria mais opções, a gente pensava que teria mais opções de emprego para criar filhos, apesar de não tinha filhos na época. Mas depois vieram os filhos e a gente aqui na capital teve mais chance de botar em colégios do estado, no município, tem mais instrução, com mais facilidade. E aí nós estamos ficando por aqui. Eu sou policial aposentado, inspetor de polícia. E eu já rodei o estado todo, né? Trabalhei todo o estado por aí praticamente, no Alto Uruguai. E vim vindo aos poucos até chegar a me aposentar aqui no Palácio da Polícia, né? Eu conheço gente da minha idade, eu tenho 66 anos, que não chego perto de uma máquina. Né? Não vou nem tentar, porque eu vou detonar isso aí. Então, graças aos filhos, aos netos, a gente vai se aprimorando, vai aprendendo com eles. Assim como a gente ensina para eles, eu acho que a gente aprende mais do que ensina. A gente passa alguma coisa de bom para eles, de moral, de bons costumes, mas também aprende essa parte da tecnologia, né? Que eles já nascem sabendo, como vocês dizem. O momento de mais dificuldade é quando eu assumi na polícia, que eu fui para um lugar que não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E depois as constantes mudanças através do cargo e transferências. Isso aí é um momento bem difícil, ele está arrastando família, tirando de colégio, levando de um lugar para outro e recomeçando tudo de novo. O momento mais feliz é o nascimento dos filhos, né? A gente tem uma sensação assim de estar nascendo de novo, né? Quando a gente vê a criança que está nascendo, ouve o choro da criança, é como se estivesse nascendo, é um renascimento em cada um de nós, viu? Então a gente renasce naquela ocasião ali, e depois é uma alegria imensa, né? Tá junto com os filhos, depois vem os netos, se repete todo o quadro. E não há um trabalho assim, vai dar um trabalho, vai ser terrível. Não, a gente faz aquilo com desprendimento, com muito amor, assim, que facilita a vida da gente, né? Através da alegria. Você pode assistir a este programa e às edições anteriores pela internet. O conteúdo está disponível no endereço www.youtube.com/faça a diferença sem cedilha. A gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Faça a diferença. Quem faz, assiste. Arms, I feel so small. We are the perfect recipe for the young.